Olá, boa tarde. O plenário do Senado fez sessão especial nesta segunda-feira para homenagear o Dia do Professor. A data é comemorada no próximo domingo, 15 de outubro. E a homenagem de senadores e convidados ilustres começou silenciosa. Um minuto dedicado à memória das crianças que morreram na tragédia do incêndio na creche em Janaúba, Minas Gerais. Entre as vítimas fatais, a professora Hélia de Abreu Silva Batista, que morreu tentando salvar as crianças. Está prestada a nossa homenagem a essas crianças, essa professora, todas as outras crianças vítimas hoje em dia de violência nas escolas. O senador Jorge Viana compartilhou experiência quando governador do Acre e recebeu a notícia de que muitas crianças estavam sendo reprovadas já no primeiro ano primário. A situação levou a investimentos na área educacional. Aí nós fizemos um programa e as coisas começaram a mudar. O Acre era o último lugar em educação no Brasil. Disputava os últimos lugares. Hoje, graças a Deus, está numa posição de destaque. E já ganhamos até prêmios, um estado com 700 mil habitantes, 2 mil professores leigos. Eles ganhavam menos de um salário mínimo, todos os professores do Acre, quando eu assumi. Tinham complementação salarial para o salário mínimo. Nos discursos, homenagens e propostas para melhorar a educação no Brasil. O país que todos nós queremos, um país mais igual, mais justo e onde as oportunidades sejam democratizadas. E esse mesmo país somente será real com a melhor distribuição do conhecimento. Obra, portanto, dos mestres das nossas escolas. Ampliar a participação financeira da União junto aos estados e municípios, para que os estados e municípios, inclusive, façam frente aos desafios que estão colocados no novo Plano Nacional de Educação. Outra agenda importantíssima, fruto de um debate apaixonado em todo o país. Foram 4 anos. Está na pauta do plenário a proposta de emenda à Constituição que transforma agente penitenciário em policial. Já aprovada em primeiro turno, a proposta cria a Polícia Penal na União, nos estados e no Distrito Federal. A população carcerária no país já passa de 700 mil presos. Para fazer a segurança de tanta gente, são menos de 70 mil agentes penitenciários. A profissão é considerada a segunda mais perigosa do mundo, segundo a Organização Internacional do Trabalho. A proposta, que aguarda votação em segundo turno no plenário, transforma os agentes penitenciários em policiais penais, garantindo a eles os mesmos direitos dos outros integrantes da carreira policial. Para o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, a proposta fortalece a presença do Estado dentro e fora dos presídios. Ela fortalece o Estado dentro das unidades prisionais. Ela reconhece a carreira de agente penitenciário como sendo da segurança pública. Nós liberaremos milhares de policiais que hoje estão fazendo atividades penitenciárias, estão desviados de função, são bombeiros, policiais militares, civis, delegados de polícia. Eles deixam de exercer as suas atribuições legais e estão sob desvio de função dentro das unidades penitenciárias. De acordo com a proposta, a regulamentação das polícias penais deverá ser feita por projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo da União e dos estados. As coisas acontecem de uma forma mais profissional, mais técnica e mais correta, permitindo aos governos dos estados e ao Distrito Federal fazer concursos específicos para policiais penais que ocuparão a execução de pena. Chega ao Senado o projeto que estabelece a Política Nacional de Erradicação da Fome. A proposta, que vai ser analisada inicialmente pela Comissão de Assuntos Econômicos, estabelece a função social dos alimentos. Relatório de 2013 da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, revela que o mundo desperdiça 1 bilhão e 300 mil toneladas de alimentos todos os anos. 54% desse desperdício acontece nas etapas de produção, manipulação pós-colheita e armazenagem dos produtos. O processamento, a distribuição e o consumo são responsáveis pelos 46% restantes desperdiçados. A solução apresentada no
relatório da FAO aponta a necessidade de um pacto entre todos os envolvidos nas etapas de produção dos alimentos para evitar o desperdício e assim tentar diminuir as estatísticas da fome. Segundo a organização, mais de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo diariamente. O projeto, que veio da Câmara, cria uma política nacional de erradicação da fome e da promoção da função social dos alimentos. O objetivo é priorizar o alimento para o consumo humano. Todas as substâncias alimentares devem obrigatoriamente serem dirigidas para atender às necessidades humanas e não necessidades outras, tipo converter produto, dar prioridade para converter em ração, em combustível, coisas do gênero. O projeto é interessante. A política de erradicação da fome prevê, entre outras ações, um cadastro nacional para a adoção de boas práticas de manejo, processamento e conservação dos alimentos em todas as etapas de produção, campanhas para alertar a população sobre o desperdício e a implantação de unidades de beneficiamento ou de processamento de alimentos em regiões em que se verifique destinação inadequada dos alimentos. O professor da UNB acredita que o projeto é um avanço, mas não aborda outros aspectos do problema. O avanço expressivo da curva de insegurança alimentar por inadequação da dieta, registrada na forma de sobrepeso e obesidade. Isso aí é uma outra forma de desnutrição ou de má alimentação. Comprando produto barato, comida que imita comida, que na realidade são produtos que imitam comida, e a consequência disso aí é que a população está gastando menos dinheiro, mas está comendo pior. Então você tem duas vertentes. E o projeto não trata disso. E o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas aponta que o Brasil está sob ameaça de voltar ao mapa da fome. Eu conversei sobre esse assunto com a senadora Regina Souza. Senadora, qual a importância de o Brasil contar com a política nacional de erradicação da fome e de promoção da função social dos alimentos? Olha, comer é um direito humano, né? Então, assim como morar, assim como estudar, as pessoas têm esses direitos, elas não sabem que têm. Então, elas sofrem, elas não reivindicam, elas não brigam por isso porque não sabem que têm. Então, o Brasil tem que dizer isso para elas, e dizer já em forma concreta, de garantir a alimentação. Então, todos os programas sociais que foram nos últimos tempos foi nesse sentido, de garantir o alimento. Agora, não é só garantir alimento, né? Tem a questão de que alimento você está garantindo também, né? E também a função social que fala, do texto que todo mundo fala, é que há tanto desperdício e as pessoas passam fome, é uma contradição. Então, tem que separar um alimento para essas pessoas que passam fome, né? Então, os programas como o Bolsa Família, por exemplo, foi nesse sentido, de erradicar a fome, tanto que o Brasil conseguiu êxito, que saiu do mapa da fome da ONU. Ele é um país que, em tese, tinha erradicado a fome, erradicado a pobreza extrema. Não é que não tivesse mais pobre, mas a preocupação é que o Brasil está voltando lentamente, não tão lentamente, a aumentar a pobreza. A gente percebe, isso se vê. Isso está confirmado agora no relatório da ONU. Está confirmado agora no relatório da ONU. É perceptível você andar na rua, ver as pessoas já pedindo, quando tinha desaparecido, essa categoria pedinte. E as pessoas já estão voltando a pedir nas esquinas, nas portas das igrejas, nas praças, nos semáforos. Isso é preocupante, porque esse país produz o suficiente para todo mundo comer. E o planeta todo também tem alimento para todo mundo comer. Qual é o problema? Que do jeito que está a distribuição, precisaria de 1,5 planeta. Significa que tem meio planeta sem comer, praticamente, ou comendo muito mal, porque há um excesso de um lado e uma falta do outro. É isso que tem que equilibrar, essa que é a questão social da fome. Senadora, quando se observa no mundo, no quadro geral, onde há mais fome são países que estão enfrentando conflitos, né? Conflitos internos, guerras com outros países. E no caso do Brasil, a gente já teve aqui o programa Fome Zero e volta a aparecer de novo, né? Como um país com problema
com a fome. Cresce o número de pessoas com desnutrição e problemas mesmo de fome. É a crise econômica que explica isso? É a crise e o desprezo do governo pelos pobres, porque a crise existe, mas você não pode jogá-la nas costas só de um segmento. Então, se você pegar o orçamento desse país para 2018, é de chorar, porque só cortou nas pessoas, nos setores, porque o combate à fome não era só o Bolsa Família, tem toda uma rede de proteção social que todas tiveram corte. Tem o BCP, né, tem a questão do deficiente, tem uma série de questões de programas que garantiam o alimento. Então, é uma questão de política governamental. No Brasil, nos outros países, é guerra, né, é a questão do êxodo dos refugiados, que não tem nem como o alimento chegar lá. Por que o orçamento do Brasil, no Brasil, do ano de 2018, só cortou nos pobres? Enquanto que os ricos, o Brasil se deu ao luxo de perdoar a dívida de ruralista e agora de empresários e bancos. Perdoar, anistiar, foi o tal do refis. Refinanciou dívida em 240 meses, quer dizer, o resto da vida praticamente para pagar. Foi publicada hoje a lei que cria o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e que acaba com a propaganda partidária no rádio e na televisão. Sem possibilidade de financiamento por parte de empresas, para custear a campanha eleitoral, os candidatos só poderão contar com esses recursos e com doações de pessoas físicas. O Diário Oficial da União também publicou a lei com a mini-reforma eleitoral. As matérias foram discutidas e aprovadas nas últimas semanas por deputados e senadores e sancionadas pelo presidente Michel Temer. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.